Ô, professor, para encerrar, então, uma pergunta que eu acho que ninguém nunca fez para o senhor. A guerra está próxima do fim? Olha, inicialmente eu achava que esse negócio ia durar 40, 45 dias no início. Até perdi uma aposta por causa disso, vou ter que pagar um almoço para alguém por causa disso, por causa do meu erro estratégico, tá vendo? A gente não pode achar que tem bola de cristal para adivinhar o futuro. Mas, veja só, eu também entendo o seguinte, né? O Ocidente não está ajudando nessa história toda, porque o Ocidente, e foi dito isso, né? O Ocidente precisa que a Rússia perca esta guerra, porque existem muitas coisas por trás disso. Você vê, nós temos aí uma eleição na França esta semana, que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Em princípio, o Macron estava na frente, mas agora a Marine Le Pen se aproxima mais do resultado, e nós temos que saber aí o que vai acontecer nesse primeiro turno das eleições francesas. Mas o que a gente nota é o seguinte: em toda essa história, nós achávamos que os russos teriam uma vitória mais rápida, mas encontraram ali a resistência ucraniana, não em razão dos armamentos do Ocidente, mas também pelo fato de que os ucranianos aprenderam com a guerra, com a questão da Crimeia, de que eles precisavam estar melhor preparados para um confronto. Então, toda aquela história que diziam de que os russos seriam recebidos de braços abertos e de que conquistariam a Ucrânia numa questão de dias, tudo completamente equivocado, porque não era a realidade dos fatos, né? Os ucranianos odiavam já os russos porque tinham conquistado uma parte do seu território e estavam preparados para uma guerra que eventualmente poderia acontecer, como ocorreu. Agora, o Ocidente não pode deixar que a Rússia ganhe, porque tem muita coisa por detrás disso. Em primeiro lugar, a própria primazia dos Estados Unidos como potência global passa a ser aí mais questionada ainda, porque você vai ver uma ascensão consolidada da China como potência econômica e da Rússia ainda como potência militar. Em segundo lugar, você tem a questão da OTAN. Para que ela serve, né? Embora a Ucrânia não faça parte da OTAN, e por essa razão não está coberta pela proteção do artigo 5º do Tratado da OTAN, que diz que é aquele artigo famoso, que afirma que o ataque a um é considerado um ataque a todos. Países como Lituânia, Letônia e Estônia, por exemplo, que estão ali na fronteira, passam a ficar preocupados, porque a grande dúvida é o quanto o Ocidente está disposto a estabelecer linhas vermelhas no chão, né? E ver essas linhas vermelhas sendo ultrapassadas e não atuarem. Se eu morasse na Estônia, hoje em dia eu teria dúvidas se viesse um míssil russo, se efetivamente a OTAN engajar-se-ia na questão de uma guerra contra a Rússia nesse sentido, porque o impacto seria muito grande. Então, o que nós vemos é que o Ocidente precisa que a Rússia perca, justamente para não ter de enfrentar estas questões. O risco da perda de relevância global dos Estados Unidos, a questão do Ocidente e da sua coerência e consistência política, e, em terceiro lugar e por último, a ascensão de novas potências globais e a reforma aí do sistema internacional como nós conhecemos hoje em dia. O fato é que o mundo hoje é muito diferente daquele do início da guerra e o concerto global das nações é muito diferente. E o que a gente começa a notar é como é que esse negócio todo vai ficar depois que cessarem as hostilidades.